porque tem fogo estranho. Aquele fogo lá na história, no início da história de Jó, aquele fogo era um fogo estranho. Tem um fogo estranho em Levítico, no capítulo 10, falando de Nadab e Abiú, os dois sacerdotes ali que foram clamar fogo estranho, e eles foram fulminados. Então tem fogo estranho por aí afora, mas esse fogo aqui não é um fogo estranho, porque Elias habitava o discernimento. Guarde esta frase: vamos ter discernimento do que nós estamos fazendo na igreja. É de bom para o reino? Vai doer agora, vai machucar agora, vou tirar, meu Deus, vai abrir até uma ferida, mas essa ferida vai ser sarada, essa ferida vai ser curada. Lá na frente Deus vai fazer coisas maiores. É assim, a obra de Deus, ela é dessa forma. Elias havia discernimento. Ele era um homem que sabia o que Deus iria realizar, e ele diz: o Deus que responder por fogo, esse será. Capítulo 18, versículo 24. Fale junto comigo bem alto, em nome de Jesus. Fala o teu nome, eu vou falar o meu. Eu, Lauri, preciso, nesta última hora, de disponibilidade, convicção, audácia, direção e discernimento. Você pode dizer glória a Deus? Já pensou com essas 4 qualidades? Nós vamos fazer a obra de Deus com alegria. Irmão, não tem dificuldade não existe obra só na vida de um pastor Lauri, na vida de um presbítero tal, na vida de um evangelista tal, na vida de um pastor tal. Não. Deus quer usar todos que estão aqui nessa noite. Deus quer usar um novo convertido, porque alguns anos atrás eu era novo convertido, e quando eu olhava certos pastores ministrando, eu dizia: eu vou ser igual a esse pastor. Eu dizia, já contei isso para vocês aqui, e consegui um dia, os anos se passaram, e lá no Espírito Santo ser convidado para pregar na igreja daquele pastor que eu vi várias vezes pregando, e eu achava ele o máximo pregando. Esse homem já dorme no Senhor, morreu com 42, 43 anos de idade, acidente de carro. Um grande homem de Deus por nome Zacarias Francisco dos Santos, um grande homem de Deus. Então, esse homem, eu tinha vontade de pregar igual a ele quando eu era novo convertido. Em 82 eu tinha vontade de pregar igual a ele. Ele já era pastor, e um dia eu fui pregar na igreja dele, lá em Jacaraípe, há muitos anos atrás. Ficamos amigos, eu tinha vontade. Então você hoje, novo convertido, pode ser um grande homem de Deus que o Senhor vai levantar para essa igreja. Então você já começa aí com essas qualidades. Quais, pastor? Vou repeti-las para vocês: disponibilidade, convicção, audácia, direção e discernimento. Eu preciso saber quem está falando para mim, quem está falando comigo, se é Deus, se é a carne, se é o diabo. Se é a carne e o diabo, eu dou de mão. Agora, se é Deus, eu acredito, vou à frente, vou mais além, vou mais adiante, porque o nome dele será exaltado. Você pode dizer glória a Deus? Vamos ver algumas atitudes tomadas por Elias. Número 5, olha o que eu digo aí. Elias sozinho viu todos os aparatos dos profetas de Baal e de Acera, mas hora nenhuma ele duvidou. No seu ministério podemos encontrar também a fé e a determinação. 18, 26, toda a igreja, o que é que diz? Invocaram o nome de Baal até o meio-dia. Desde a manhã até o meio-dia invocaram o nome de Baal. Diz a Bíblia que Baal não lhe respondeu. Se retalharam, profetizaram, fizeram um alarido tremendo, mas cadê o fogo no holocausto? Cadê a resposta do fogo? Aliás, nem holocausto tinha. Quem preparou o holocausto foi Elias. Cadê o fogo? Cadê a manifestação do Deus Baal? Cadê a manifestação do Deus Acera? Cadê a manifestação desses deuses? Se retalharam e eram 850 contra 1. Desde pela manhã até o meio-dia. Eu começo a imaginar aqui nessa noite. Aliás, já imagino, não é aqui nessa noite não. Eu já imaginei isso várias vezes, não tem problema nenhum imaginar. O problema é ter imaginação e dizer que Deus está dando revelação ou visão. Aí é errado. Mas eu posso imaginar
eu imaginando quantas e quantas vezes aquilo ali era um terror psicológico e emocional contra Elias, desde pela manhã até o meio-dia. Agora, o fogo vai descer, se retalhar, uma sessão espírita de candomblé terrível. O que aconteceu ali, se retalharam para lá, para cá, dizendo que o fogo iria descer, e nada aconteceu. E Elias ali, eu vou usar a palavra concentrado, que não é a comum, mas a palavra verdadeira, Elias ligado. Será que nós conseguiríamos ficar ligado desde pela manhã até o meio-dia, olhando todas aquelas manifestações, nada acontecendo? Vamos imaginar aqui, quantas dúvidas entrariam na nossa mente e no nosso coração. Meu Deus, com eles, falei igual o evangelista Marcelo, né? Meu Deus, com eles não está acontecendo. Imagine comigo que estou sozinho. Imagina, quantas dúvidas, quantas incertezas poderiam pairar sobre nós. Mas Elias estava ali, não concentrado, mas ligado com Deus. E a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra que nele havia mais duas qualidades que eu apresento aí, vou repeti-las: fé e determinação. Vamos lá? Olha o que eu digo aí no número 5. Elias sozinho viu todos os aparatos dos profetas de Baal, mas hora nenhuma ele duvidou. No seu ministério podemos encontrar também fé e determinação. Fale comigo essas duas frases bem alto, igreja. Fé e determinação. Nele já tinha disponibilidade e convicção, nele tinha audácia, nele tinha direção, nele tinha discernimento, e agora fé e determinação. Aleluia. Está vendo, Wagner? Porque ele clama e o fogo desce. Está vendo, Gilmar? Porque ele vai lá clamar e o fogo vai descer. Tem um monte de gente despreparadas por aí. Não quero falar dessa turma, tá? Só um lembrete, que vão clamar a vida inteira e nada vai acontecer. Cadê as qualidades? A última aqui, tratando com vocês, que não é a última, tem mais, que é a fé e determinação. Eu preciso de fé e preciso de determinação. Essa determinação aqui não é determinação doida que estão ensinando os pregadores do triunfalismo e do evangelho da conquista. É só você determinar, é só você impregnar na mente. Não é essa a ideia, não. A determinação aqui é outra história. É uma determinação convicta no Deus que ele serve. Será que vocês não observaram? Qual foi a primeira palavra que eu usei aí? Não foi determinação, a primeira palavra é fé. O que é fé? É firme fundamento de coisas que não se veem, mas é a convicção de algo que nós aguardamos ou esperamos. Fé. A fé primeiro, aí logo depois a determinação mediante a fé que nós temos em Deus. Foi o que aconteceu na vida de Elias. Nele habitava a fé e a determinação. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, e diz a Bíblia, nada aconteceu. Baal não lhes respondia, mas Elias estava ali, vendo todos os aparatos, aquelas coisas todas. Irmãos, a maioria dos crentes, dos servos de Deus normais, igual nós somos também, Elias, o que agiu aqui foi o sobrenatural. O homem de Deus, na hora de um milagre, na hora que vê o endemoniado, ele vai orar, e o endemoniado vai ser liberto mesmo, o enfermo, ele vai orar, Jesus vai curar, aquela coisa toda, principalmente quando é momentâneo, aquela hora que precisa dele, ele vai fazer. Mas imagine um culto, aonde ninguém pregou em nome de Deus, aonde ninguém cantou em nome de Deus, um culto, uma reunião, aonde não houve manifestação de Deus, um culto, uma reunião que o povo estava dividido entre dois partidos, estavam divididos mesmo, não sabia se era Baal ou se era Deus, o Deus verdadeiro, um culto onde Elias estava só contra tudo isso, e esse homem conseguiu ficar ligado desde pela manhã até o meio-dia, na hora que ele foi agir, estava ali na graça, com poder, com autoridade. Olha que coisa extraordinária, porque nele existia fé e determinação. Não sei como tu veio para o culto nessa noite. Talvez Satanás já tentou tirar toda aquela semente que Deus colocou no teu coração, de
de crença, de acreditar, de fé, que Deus pode mudar o quadro da tua vida. Talvez o diabo venha trabalhando para arrancar isso, mas hoje tu vai sair daqui com fé e determinação, acreditando que Deus está agindo na tua vida, está agindo na tua casa. Tu está no culto, mas Ele está tratando da tua família. Você pode levantar a tua mão e dizer glória ao nome de Jesus? Levante as mãos e adore ao nome de Jesus. Levante as mãos e adore ao nome de Jesus nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Fé e determinação. Está aí, ó, as duas coisas. Vamos ler a última proposta. Olha o que eu digo, a última proposta. Eu vou ler junto com a igreja, todos juntos. Número 6, algumas atitudes tomadas por Elias. 6, a igreja. Vamos todos juntos de novo. Nesta era pós-moderna, como servo de Deus, precisamos muito dessa maravilhosa missão de vida. O profeta Elias, em momento algum, instituiu a paciência. Era uma de suas qualidades. Ele chegou com a oh, que coisa maravilhosa! Vamos repetir de novo, eu quero ouvir, todos juntos. Nesta era pós-moderna, como servo de Deus, precisamos muito dessa maravilhosa missão de vida. O profeta Elias, em momento algum, titubeou. A paciência era uma de suas qualidades. Ele esperou o momento certo de clamar. Ah, tá. Então, bonito. Olha o que eu digo aí. Ele tinha o que mesmo? Qual foi a última qualidade aí? Número 6. Ele tinha, eu não ouvi, ele tinha paciência. Era um homem, ele era uma de suas qualidades. Ele esperou o momento certo de clamar. Viu todo aquele culto, viu todas aquelas manifestações satânicas, mas chegou a vez dele clamar. Terminaram? Teve uma hora que ele até esnobou. A verdade é essa. Ele disse assim: clame mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Ele fez isso. Apanhou muito, foi muito perseguido. Chegou a hora do troco. Chegou a hora dele dizer para que ele veio ali naquele lugar. Aí eu encontro a paciência. Ele esperou a hora de clamar. Ele não era aquele intruso. Deixa eu melhorar aqui. Ele não era aquele bumba na pausa, como eu já falei aqui na igreja, que entra sem ser convidado, que passa à frente, que atropela tudo. Aquele que está dois conversando, ele entra no meio e fala o que ele quer falar, sem saber se a pessoa quer ouvir ou não naquela hora. Elias espera o momento exato. Terminou vocês? Vocês terminaram? Legal? Ah, é? E Baal? Nada. E Baalins? Nada. Ah, o Deus de vocês, os deuses, não responderam. Não desceu fogo, não tem fogo, mas o local era Monte Carmelo. É, mas não, nada de fogo no Monte Carmelo. Aí entra a paciência. O que ele fez, pastor? Capítulo 18, versículos 33 a 34. A paciência na vida de Elias. E o que ele fez? Vamos lá, todos juntos. Eu coloco aí 6 coisas. Letra A, toda a igreja. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. E letra F. Muito obrigado. Ele fez exatamente isso. Ele era paciente. Não adiantava chegar ali igual um maluco. Agora, manda fora. Meu Deus do céu, não ia acontecer nada. Não é a nossa impostação de voz, a nossa dicção. Não é porque eu pulei, eu saltei, eu fui mais elétrico do que todo mundo que Deus vai me ouvir. Não é isso, não. Eu já cansei de falar aqui, até as nossas orações. Senhor, não precisa disso. Senhor Deus eterno, Pai celestial, ora a Deus convicto. Não vai ser a tua forma impactante de orar que vai mover o coração de Deus, não. Elias tranquilo, ele era paciente. Enquanto está todo mundo se retalhando, profetizando, o fogo vai descer e não desce. A primeira coisa que Elias fez com a sua paciência, ele viu que o altar estava quebrado. Altar quebrado não vem fogo. Não vem.
O altar estava quebrado. Aleluia. Pastor, por que esse altar estava quebrado? Nunca pararam para me explicar. Vou falar só para a diaconisa Rosana. Sabe por que estava quebrado? Lá no capítulo 13 de 1 Reis, o profeta profetizou sobre o altar, e o altar rachou. A Bíblia diz que o altar quebrou. E ele falou: nesse altar, um rei, que seria Josias, queria reinar por 8 anos, e com 16 anos ia promover um grande avivamento. Olha que homem extraordinário. Josias iria ofertar sacrifício naquele altar, e a profecia se cumpriu. Mas o altar rachou, o altar quebrou. Lá atrás, o altar quebrou. E deixaram o altar quebrado. O altar permaneceu quebrado. Por isso que Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Não tinha altar, não tinha como clamar ao Senhor, aquela coisa toda. Aí Elias, ele começa a andar no caminho certinho, no caminho das pedras. A primeira coisa que ele fez foi ver. A Bíblia diz: ele viu o altar que estava quebrado. Pastor Lauri, eu também estou vendo o altar quebrado. Não adianta só ver o altar quebrado. O que ele fez? Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele consertou o altar que estava quebrado. Cadê o glória ao nome de Jesus aqui nessa noite? Fala junto comigo. Não adianta ver, só ver que o altar está quebrado. Eu preciso consertar o altar. Ora, manacandarabachaya. Glória ao nome de Jesus. Ele consertou o altar. A Bíblia fala sobre isso. E em terceiro lugar, pastor, o que ele fez? Ele abriu um rego, uma vala. Ó, o altar está aqui, ó. Olha para cá você daqui, ó, aqui, ó. O altar está aqui. Ele abriu uma vala em volta do altar. Abriu a vala para quê? Vocês vão descobrir aí a quarta coisa. A Bíblia diz que ele pediu 4 cântaros. Por que ele pediu 4? Eu poderia aqui fazer uma exposição, aqui poderia dar uma ideia. Não vou nem falar, conjecturar, usar as normativas da oratória que se usam muito nesta última hora. Eu poderia aqui criar algumas coisas em relação a 4 cântaros. O número 4 é o número da medida de Deus. Comece a pensar comigo. É o número da medida de Deus. Aparece lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 2, quando do Éden saiu o rio, que se dividia em 4 braços: Pison, Avilá, Tigre e Eufrates. Em 4 braços. Número 4 em Gênesis. Esse número 4, ele passa lá pelo livro do profeta Ezequiel. A Bíblia diz, quando ele orava no capítulo 1, versículo 1, os céus se abriram, ele viu visão de Deus. Só que ele viu um personagem que tinha 4 rostos, né? A Bíblia mostra categoricamente isso no capítulo 1. No capítulo 7, ele profetiza dizendo: fim vem sobre os 4 cantos da terra. No capítulo 37, ele profetiza ao Espírito dizendo, versículo 9: ó Espírito, vem dos 4 ventos da terra, sopra sobre esses ossos para que vivam. Aí sai dali, lá no Novo Testamento é apresentado para nós 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Número 4. Quando João revela para nós o livro da revelação, que é o Apocalipse, ele mostra que preparado para os crentes há uma cidade. Essa cidade, uma cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém, ela tem 4 lados. Olha que coisa linda. O número 4 começa em Gênesis, termina lá em Apocalipse. Não sei porquê. Ele pede 4 cântaros. Olha que coisa maravilhosa. O número da medida de Deus, ele pede 4 cântaros. E o que ele faz, pastor? Ele tinha aberto uma vala. A Bíblia diz que ele manda encher o altar, o holocausto, o sacrifício de água. Olha bem, jogam aqui em cima a água, em cima do animal imolado que está ali em cima. A Bíblia diz que a água desce até aquela vala, até aquele rego estava cercado de água. Por que isso? 2 coisas que eu quero falar para vocês. Primeira, é para dizer que no milagre de Deus não existe malícia, subterfúgio,
mentira, falcatrua, espiritismo, demonismo. Não existe ludibriação, não existe enganar ninguém nos milagres de Deus. Só pega fogo, aliás, altar molhado só pega fogo se vier do céu. Se não vier do céu, não adianta. Não adianta dizer que alguém foi ali, riscou um palito de fósforo, acendeu uma vela. Não adianta, porque o altar estava molhado. Essa é a primeira razão. A segunda razão: a água na Bíblia tem 3 significados. Primeiro, João 3, a regeneração do homem. Segundo, João 7, 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se coloca de pé e diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão no seu interior. Havendo dito isto a respeito do Espírito Santo que haveria de ser derramado. Cadê o aleluia aqui? A água na Bíblia simboliza o Espírito Santo, mas também simboliza a palavra Apocalipse 22, 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve diga venha. Quem tem sede venha, e quem quiser receba, beba de graça da água da vida. Feche teus olhos e adore o nome de Jesus aqui. Feche teus olhos e adore o nome de Jesus aqui nessa noite. Aleluia! Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Só vai ter fogo se tiver palavra. Se não tem palavra, não tem fogo. Tem mentira, tem sensacionalismo, tem emocionalismo. Estão enganando as pessoas por aí. Mas o altar que tem água, esse tem fogo. E é fogo de Deus, é fogo do céu. Está sentindo a presença dele aqui? Estão sentindo a presença dele aqui? Aí tem a sexta coisa aí que é maravilhosa. A Bíblia diz que ele derramou 3 vezes. Se eu fosse sensacionalista, sabe o que eu iria dizer aqui? Viviane, eu iria dizer, se eu fosse sensacionalista, eu não sou. Uma é pelo pai, a outra pelo filho, e a outra não estaria a Trindade ali presente? Pastor, está apelando, pastor, que negócio é esse? Falei, se eu fosse sensacionalista, ele derramou 3 vezes. É muita água. Jesus, manda água para essa igreja, Jesus. Manda palavra para esse ministério. Manda água para esse povo maravilhoso. Estamos precisando de água. Se a diaconisa Ana estivesse aqui hoje, a pessoa, como é que é? Jesus mata minha sede. Sei que é um hino que ela canta aí, água, mais ou menos isso. Manda água. Precisamos de água. Derrama a primeira, derrama a segunda, derrama a terceira. 4 cântaros. Vocês lembram quando Jesus transformou a água em vinho? João 2. Tinha quantos? 4 cântaros. Que coisa maravilhosa. Fale junto comigo: Senhor Jesus, a nossa igreja precisa de água. Eu tenho paciência. Fala, eu tenho paciência. Estou vendo o altar quebrado, já estou consertando, já estou abrindo o rego em volta, já estou pedindo 4 cântaros, já estou mandando encher de água, já estou derramando tudo perante o Senhor. Que coisa maravilhosa. Ele não pede para ele pede para a obra. Só isso aqui eu ficaria 40 minutos pregando. Que tem pessoas que só pedem para ele, para eles, mas não pedem para a obra. Só quer água para ele, só quer as coisas benéficas, benfeitorias para ele, e nunca para a obra. Quero 4 cântaros, enche os 4 de água. Encheu? Vai saciar você, né, Elias? Não vou não, rapaz. Vou derramar perante o Senhor. Sabe por que Elias aprendeu isso? Aí não é apelar. Sabe por que ele aprendeu isso? Com Davi. Davi estava cercado, Belém estava cercada, ele estava no monte junto com o seu exército, e tinha os valentes com ele, e ele diz assim: ah, que me dera beber um pouco da água do poço que está lá em Belém. Sabe o que aconteceu?
2 valentes de Davi saíram correndo, mas correndo, a cidade cercada. Eles passaram pelas guarnições, foram lá no poço, tiraram a água, voltaram correndo e entregaram a Davi. Aí pensaram: agora eu vou saciar a sede do meu líder, do meu senhor, de Davi. Davi, quando viu que aqueles homens fizeram tudo por amor a ele, e viu que aqueles homens poderiam morrer por ele, ele falou assim: não, eu não sou digno de derramar essa água, ou de beber essa água tem gosto de sangue, eu vou derramá-la perante o Senhor. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Não é para mim, é para o reino, é para a obra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é para o crescimento da obra de Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao nome de Jesus nessa noite. Estão sentindo a graça de Deus aí? Mais alto, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Oh, Ramanacanda, Ramandara, Xerga, Menegueria. Estão sentindo mesmo a presença de Deus aí? Estão sentindo mesmo a presença de Deus aí? E eu começo a segunda proposta. Eu tenho que encerrar dizendo: verdades para a manifestação do fogo. O tema é qual mesmo? Fogo no altar. Primeira proposta: algumas atitudes tomadas por Elias. Descobrimos aí 12. Aí começa: verdades para a manifestação do fogo. Olha o que eu digo. Olhando para essas verdades, cada vez mais tenho a certeza que só poderá haver manifestação de Deus quando as coisas estão certas. Diz o texto bíblico sagrado: então caiu fogo do Senhor. Que coisa linda, né? 18:38. E a coisa mais gostosa, que não é igual aconteceu lá em Jó. Caiu fogo do céu e destruiu tudo isso. Aqui não é fogo do céu. Eu vi você lendo, é o que mesmo? Então caiu fogo. Vamos lá, caiu fogo do Senhor. Fala, é de Deus. É de Deus. Tá bom. É de Deus. Caiu fogo do Senhor. E aí, pastor? Eu descobri 4 coisas maravilhosas. Vou falar primeiro a vocês, fale o resto, tá? Primeiro, intrepidez e coragem. Toda a igreja. Mesmo no momento de medo e decisão, o profeta dizer: ajunta-me todos os profetas de Baal. Coragem, intrepidez e coragem. Poderia levar isso aqui 50 minutinhos, mas já vou pular. Segundo lugar, orientação de Deus. Toda a igreja, bem alto. Não se preocupar com os outros fazem. O importante é você saber o que é certo. Diz o texto: eles retalharam-se e profetizaram. Aí volta para mim. Olha só, eu não quero saber como os outros estão fazendo. O importante é fazer o que é certo. Às vezes até cito. Por exemplo, eu acredito que não precisa corredor da rosa vermelha, não precisa corredor do sal. Eu acredito. Para mim, não precisa a campanha do descarrego, não precisa do show da fé, não precisa, eu declaro, eu determino, eu profetizo, é certo. Não precisa. Mas eu vou levar meia hora falando isso e não falando o que precisa ser falado. Olha a minha linguagem, que eu digo aí: orientação de Deus. Não se preocupar como os outros estão fazendo, como os outros fazem. O importante é você fazer o que é certo. Nós comentamos, a igreja precisa de resposta, ou de resposta. Por quê? Por exemplo, o membro vem: por que o pastor Laurino faz aqui? Por que o pastor Laurino age assim? Por que o pastor Laurino faz diferente? Aí eu tenho que dar as minhas respostas. Mas eu não perco tempo com essas coisas. Para mim não interessa o que eles estão fazendo. O importante é nós fazermos, né? O que é certo. E o que aconteceu, pastor? A Bíblia diz que eles retalharam-se e profetizaram. Cadê o fogo? Adianta um copo d'água aqui em cima e no final orar pelo copo, beber para ser curado? Não adianta.
Eu sei que é o nome de Jesus que cura o enfermo. Jesus falou em Marcos 16, 17: em meu nome orarão pelos enfermos, enfermos serão curados. É o nome de Jesus, não é um copo d'água. Mas eu não vou levar meia hora da minha oratória para falar de copo d'água. Vou perder tempo com a minha oratória falando de copo d'água? Não interessa como os outros fazem. O importante é você fazer o que é certo. Eles estavam se retalhando-se. A verdade é essa. Profetizaram. E Elias, pastor, nele havia orientação de Deus. Terceiro lugar, vamos ver: disciplina na obra. Toda a igreja, bem alto. Ter ação que fazer para não cair nos mesmos erros dos outros. Antes de qualquer intercessão, ver o altar que está quebrado. É isso aí. Aqui eu encontro disciplina na obra, equilíbrio na obra. Antes de qualquer intercessão, vamos aparar as arestas, vamos consertar, vamos melhorar, vamos nos policiar, vamos tomar uma nova atitude, vamos embora. Então estamos vendo que o altar está quebrado e vamos consertar. Por último lugar, antes do fechamento, critério na obra. Toda a igreja, bem alto, critério na obra. Como homens, Deus, precisamos ser bem machucados do objetivo de nossas orações. Ela deve ser uma oração inteligente e bem direcionada a um Deus sábio. O que diz a Bíblia? Deus de Abraão, Isaac e Israel. Obrigado. Agora olhem para cá. Aqueles que vão ouvir essa mensagem não ouviram vocês lendo, eu vou ler. A quarta coisa aqui: verdades para a manifestação do fogo. Primeira, intrepidez e coragem. Segundo, orientação de Deus. Terceiro, disciplina na obra. Agora, segure aí. A quarta, qual é a quarta, pastor? Critério na obra. Olha que coisa extraordinária. Como eu aprendo nesse texto? Como homens de Deus, precisamos ser bem claros e objetivos em nossas orações. Essas orações devem ser uma oração inteligente e bem direcionada a um Deus sábio. Fale comigo: a minha oração tem que ser uma oração inteligente, porque ela está sendo dirigida a um Deus sábio. No Novo Testamento vamos aprender assim: pediu, não recebeu, porque pediu mal. Então a minha oração tem que ser inteligente, porque ao Deus que eu estou orando é um Deus sábio, e eu tenho que saber que a minha oração vai ser respondida. Não, pastor, é por tudo que eu tento fazer uma oração maravilhosa, eu não consigo, é verdade. Mas para isso, quando você se preocupa com critério na obra, Paulo diz lá em Romanos 8, 26, que nessa hora o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês podem dizer glória ao nome de Jesus? Você pode dizer aleluia? E como foi a oração de Elias? Versículo 36, olha como ele ora: Deus de Abraão. Depois que todo mundo profetizou, se retalhou, chega a vez dele, o altar tudo certinho, tudo preparado, a oração dele. Olha que oração inteligente, é um Deus sábio. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Aí se fosse Lauri, orar assim: Jacó. Mas não vou orar Jacó. Ainda que o nome Jacó quer dizer Iaacov. Fale comigo: Iaacov. O nome Jacó no hebraico é Iaacov, que é dois azinhos juntos. Repetem: Iaacov. Toda a igreja: Iaacov. Esse nome Iaacov quer dizer aquele que Deus protege. Deus protege alguém aqui nessa noite? Protege? Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mais à frente diz: direi do Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. Yaakov, aquele que Deus protege. Que vem a ideia
de agarrador de calcanhar, porque ele emergiu do útero materno. Ele é levemente mais velho do que o seu irmão. Ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. Aí ele recebe esse nome, Jacó, aquele que Deus protege. De onde vem a palavra agarrador de calcanhar? De onde sai a palavra suplantador? Então não iria usar a palavra Jacó. Elias, ele é inteligente, ele é sábio. Esse homem inteligente, ele está orando a um Deus sábio. Aí, pastor, ele não fala Jacó, que eu poderia dar ideia de suplantador. E suplantador, sabe quem eram os suplantadores ali? Quem eram? Sabe quem eram os suplantadores? 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Era como dizer: Deus já está cansado e fadado, é minha linguagem, tá? Cansado e fadado, irado com mentiras de lá de fora. Então não precisa mentiras aqui dentro. Aqui não precisa, aqui não tem mentira. Nós servimos a um Deus de verdade. Ele está conosco aqui nessa noite, diga aleluia. Então ele não fala Jacó, ele fala Israel. Vamos orar igual Elias, vamos lá? Deus de Abraão, toda a igreja, Deus de Abraão. Aí ele fala assim, olha a linguagem dele: mostra, ele sabia que era, mas aqueles homens e a nação que estava cocheando entre dois pensamentos precisavam também saber. Aí ele diz: mostra que és um Deus verdadeiro, manda fogo e consuma todo esse holocausto. A Bíblia diz que o fogo desceu do Senhor e derramou e veio sobre o holocausto, queimou o holocausto, lambeu toda aquela água que estava no rego. Elias não precisou falar mais nada, porque o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levante as tuas mãos e adore, adore, adore o nome de Jesus de Nazaré, adore o nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Aí acontece uma coisa, antes de eu falar das 7 características do altar, eu quero lembrar uma coisa a vocês: pastor não é espertalhão, pastor não aproveita oportunidades. Pastor aproveita a vontade do povo. Foi o que Elias fez. Vocês já viram? Começaram aqui, eu nem estava no culto,